Imagina você ser reprovado no concurso público porque você passou um trote quando tinha 15 anos. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um candidato que foi reprovado na fase de investigação social porque ele passou um trote, né, quando ele tinha 15 anos de idade. Bom, o que aconteceu nesse caso, né? Quando ele tinha 15 anos de idade, ele ligou para a polícia, ligou lá 190 e passou a informação de uma denúncia falsa, né? E aí aquilo ficou registrado, os policiais foram até a casa dele, deram uma bronca nele, enfim. E o que aconteceu? Acabou ocasionando ali num boletim de ocorrência por falsa comunicação de crime. Mas ele era menor, ele tinha 15 anos na época e acabou não configurando nenhum tipo de crime efetivamente, justamente porque ele era menor de idade, mas ficou lá o registro do boletim, né, em razão justamente dessa questão, desse trote que ele acabou passando na polícia. E isso acabou perseguindo ele durante toda a vida adulta, né, até porque eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesse caso bem curioso. Ele serviu as Forças Armadas depois dos 18 anos, ficou um período na FAB. Depois que ele saiu, ele prestou concurso para a Polícia Militar, passou em todas as etapas e foi reprovado na fase de investigação social por conta desse boletim de ocorrência. E o que aconteceu? Ele reprovou uma vez, acabou entrando com a ação judicial e durante o andamento do processo, ele foi lá e prestou o concurso subsequente. Então, ele reprovou no 332119, entrou com a ação e prestou o concurso subsequente, que foi o 132121. E o que aconteceu? A Polícia Militar acabou reprovando ele novamente pelo mesmo motivo. E o que ele fez? Ele entrou com a ação judicial nos dois editais e saiu o acórdão dos dois editais ao mesmo tempo. O que eu sempre costumo falar? A forma como ele agiu, a forma como ele levou a situação foi de maneira muito inteligente, porque tem algumas pessoas que mesmo tendo idade para prestar outros concursos, acabam reprovando na fase de investigação social e falam, olha, eu vou entrar com a ação judicial e eu vou esperar. E enquanto não sai o processo, eu vou fazendo outras coisas na minha vida. Eu, particularmente, não acho que essa seja a medida mais inteligente que você deva adotar. Porque, às vezes, o processo ele pode cair numa vara que seja um pouco mais lenta, né? Ou, se não, ele pode ficar um tempo parado, pode não dar certo, pode ser julgado como improcedente. E esse candidato, ele foi muito esperto. Ele prestou outro concurso, mesmo já sabendo que seria reprovado na fase de investigação social de novo. Enquanto essa primeira ação estava em andamento, ele foi lá e distribuiu uma outra ação. Então, ele estava com dois processos em andamento e o primeiro processo que saísse o resultado, né, o que fosse mais rápido, ele seria empossado. Então, foi algo muito inteligente, foi uma forma estratégica que ele teve para lidar com essas reprovações, até porque, gente, é muito provável que quando o candidato reprova uma vez na fase de investigação social, ele vai reprovar de novo. Inclusive, eu já tive uma cliente que ela foi reprovada uma vez por conta de uma omissão, ela esqueceu de relatar um determinado endereço. E aí, ela prestou outro concurso, né, e foi reprovada de novo por omissão, sendo que dessa vez ela tinha colocado aquele determinado endereço. Então, normalmente, o que eu entendo, né, o que eu acho que talvez aconteça. Quando a pessoa, eles têm um controle dos candidatos que foram reprovados e a pessoa presta um outro concurso, muitas vezes eles nem analisam aquele formulário novamente e já reprovam. Pode ser que aconteça ao contrário? Pode ser que sim, mas na maioria das vezes a pessoa que reprovou uma vez, ela tende a reprovar sempre, né? Por isso que os candidatos acabam optando por entrar com ação judicial e recorrer. Da mesma forma como já aconteceu de um candidato reprovar uma vez, entrou com ação judicial, perdeu essa ação em segunda instância, mas ele prestou um outro concurso, entrou com ação judicial e ganhou em segunda instância, até porque cada vez que você entra com uma ação judicial, aquele processo ele pode ser distribuído por uma vara diferente ou por uma câmara diferente, porque não são, apesar de ser reprovações no mesmo concurso e normalmente pelos mesmos motivos, são editais diferentes. Então não necessariamente vai ser encaminhado para a mesma vara, tem uma distribuição eletrônica como se fosse de fato um processo novo e na verdade porque são editais distintos. Então a dica que eu dou é sempre essa, se você reprovou, não fique parado esperando que as coisas aconteçam. Continue prestando outros concursos, porque assim você cria uma outra oportunidade para você. E foi justamente o que ele fez. Ele pôde escolher qual edital ele seria empossado, porque os acórdãos saíram praticamente ao mesmo tempo. E é lógico, né, gente? Se você parar para analisar, não dá pra gente ficar tendo como base a conduta dele quando ele tinha 15 anos. Né? Ele era uma pessoa imatura, era um adolescente, ele
fez aquele trote, não imaginava as consequências daquilo e depois ele tomou um susto, né? Chegou a viatura na casa dele, ele foi encaminhado para a delegacia junto com a mãe dele e lógico que aquilo nunca mais aconteceu. E depois a conduta dele durante a vida adulta foi totalmente idônea, ele serviu às Forças Armadas, sempre trabalhou, não tinha nada que o desabone, então não tinha por que esse fato que ocorreu quando ele tinha apenas 15 anos reprová-lo no concurso. Isso por si só não configura uma conduta desabonadora, não significa que ele não vai ser um bom policial militar, que ele não é uma pessoa idônea. Então foi justamente isso que os desembargadores consideraram. Se você tem alguma dúvida com relação à fase de investigação social, eu fico à disposição aqui nos comentários.